se confronta com um negócio que já abriu na crise, que já está antenado e é dinâmico, você vê vários negócios, tem empresas aqui que você vê fechando as portas, mas para não ter mais cliente dentro. É verdade. Né? Porque já encheu. Tem gente que diz, olha, não, faça reserva, que senão não tem espaço para você vir. O setor de serviço é substancialmente um grande pilar da economia, mas o mercado não muda. Quem é o mercado no empreendedorismo? É o bendito do cliente, que ele reage à tecnologia, que a tecnologia reage ao comportamento dele. Então você está antenado ao perfil do teu consumidor e vê como a tecnologia está influenciando no perfil de consumo. Então quando você abre um negócio, que é esse negócio de gastronomia, de alimentação fora do lar, porque existe uma demanda crescente. A gente sai no final do expediente, às vezes com um grupo de trabalho, então vamos se reunir aqui no final do expediente, vamos parar numa cafeteria e vamos ter essa experiência de consumo. As cafeterias, por exemplo, ela tem que trabalhar uma experiência local de que existe tribos, existe aquela pessoa que gosta do café. Um dos papéis do Sebrae, eu digo sempre o papel do Sebrae é informação. Olha só, começando aí o nosso MoraCast no seu 4º episódio, e hoje a gente recebe um cara que é parceiro nosso do programa Negócios também, mas que hoje ele está aqui no MoraCast e vai trazer dicas importantes para você que quer empreender, o mundo do empreendedorismo e o Sebrae. Vou conversar hoje com Laudemiro Ferreira, ele é analista do Sebrae Pernambuco. Laudemiro, seja muito bem-vindo ao MoraCast. Moreira, agradeço o convite e é uma honra pelo convite estar aqui para a gente fazer mais esse bate-papo da parceria do Sebrae com você e com o MoreiraCast, para que a gente tente contribuir para o público que te assiste e que tem algumas dúvidas no empreendedorismo e quer correr menos risco. Empreender é a arte de correr risco. Então, se você buscando informação, e teu podcast é uma fonte de informação de primeira linha. Então, agradeço mais uma vez, em nome do Sebrae, a acolhida. Muito bom. O prazer é todo nosso. E eu quero saber hoje informações importantes, porque também tem muitos empreendedores aqui da nossa região que querem crescer e que às vezes não têm o conhecimento de que o Sebrae é um serviço muito bacana, onde você que está precisando fazer a sua empresa ter aquele app, com certeza é só dar uma passadinha e conversar com o Laudemiro e com todos os analistas. Mas antes, eu queria saber quem é o Laudemiro Ferreira. Bem, Laudemiro Ferreira é formado em Direito, fiz especialização em Comércio Exterior pela Fundação Dom Cabral, fiz um mestrado em Desenvolvimento Territorial Sustentado pela Universidade de Valência, também tenho pós-graduação em Marketing pela Favip de Vray, e há 22 anos no Sebrae, com essa escola que é aprendendo, acho que o principal aprendizado é aprendendo com o empresário, porque eu vejo que é uma via de mão dupla. Cada história que é contada, pela necessidade e pela história de sucesso e de insucesso, gera uma retroalimentação do meu aprendizado especificamente. Então é através dessa busca de conhecimento do empresário que a gente compartilha com outros empresários. Acho que é o Laudemiro desses que já passou por alguns setores, né? A gente internamente chama gestor setorial. Já trabalhei com gestão de indústria de confecção na moda, já trabalhei com gestão de alimentos e já trabalho atualmente. A gente tem uma vasta atuação. O escritório ele está em Caruaru, mas a gente corresponde a 36 municípios, mas também é transversal com outros escritórios regionais. Também faço parte de uma rede de gestores nacionais, né, que esse aprendizado internamente ele é alimentado dentro da metodologia do Sebrae. Então, gestores nacionais na área de atividade física, né, que tem crescido de forma substancial. O setor de serviço é substancialmente um grande pilar
da economia, segmento de beleza e bem-estar, que a gente trabalha também, alimentação fora do lar, e entre outros o comércio tradicional e também a parte de inovação, porque cada um dentro do Sebrae trabalha a parte de inovação, porque tem negócios inovadores em todos os pilares de todos os negócios da economia, principalmente da minha pequena empresa. Que bacana, então você já viu que o papo hoje vai ser muito legal, porque conteúdo o Laudemiro tem. Laudemiro, a pergunta de hoje, primeira, né, que a gente já vai começar, como é que você analisa o mercado empreendedor do Agreste, especificamente que a gente está falando agora? Assim, o mercado empreendedor, a gente não faz um recorte, vamos fazer um recorte nacional, depois a gente traz para Pernambuco, especificamente para o Agreste. No nível nacional, o mercado empreendedor, ele deu uma retomada, ele deu uma mudança acelerada em virtude do período do ápice da pandemia. Onde a pandemia, eu sempre digo que ela não inventou nada, ela só acelerou os processos, que a gente dizia que ia acontecer em 10, 12 anos, e está acontecendo em 2 anos, com um grande tsunami, não foi uma onda. O que é que pode acontecer? Assim, as empresas mais tradicionais, que têm a dificuldade de elas, durante a pandemia, ficarem dentro do problema e não viram solução, e não tem o time de inovação, ela termina saindo do mercado, elas têm a maior capacidade e possibilidade de sair do mercado em virtude da incapacidade dela de inovar. O mercado ele mudou e está mudando cada vez mais, e o mercado não muda. Quem é o mercado no empreendedorismo? É o bendito do cliente, que ele reage à tecnologia, que a tecnologia reage ao comportamento dele. Então, você está antenado ao perfil do teu consumidor e ver como a tecnologia está influenciando no perfil de consumo, é fundamental para você rever seus processos, rever tua comunicação e rever toda a metodologia dentro da tua empresa. Então, isso acontece no mundo, certo? Isso acontece no Brasil, isso acontece no Agreste. Eu escutei uma vez uma frase de Silvio Meira e também Chico Saboia, que reporta muito isso, são 2 cofundadores do Porto Digital, que diz que a transformação, a inovação, ela não é... O futuro ele não é linear. Quer dizer, o futuro, às vezes, ele está acontecendo uma coisa em Recife, que de repente não ainda está acontecendo aqui, que ele pode vir a acontecer. O Recife, o futuro pode estar acontecendo em uma empresa em São Paulo, ou uma empresa no Japão, ou em qualquer lugar do mundo, que acontece primeiro do que aqui, mas já está acontecendo. Então o futuro não é uma coisa tão distante, às vezes está acontecendo bem próximo e a gente não percebe. Eu percebi isso no período da pandemia, que nós, mesmo no período de pandemia, nós ainda estávamos trabalhando bastante, Moreira Neto, Programa Negócios e Sebrae, e a gente inventou, mesmo de casa, remotamente, aquele momento do Sebrae onde a gente trouxe o segmento de setor de gastronomia, onde você me passou uma informação muito bacana e nós fizemos um trabalho muito interessante em Caruaru, que foi comprar do pequeno, mas também comprar pelo delivery, fortalecer o mercado, que naquela época estava bem deficitário, estava quase fechando, e esses parceiros seus, parceiros do Sebrae, a gente trabalhou junto com eles, trazendo todos esses restaurantes, todo esse produto da gastronomia de Caruaru para o produto negócios, e que foi uma alavancada muito bacana. Como você disse, nada é linear. Existe a criatividade e a forma de trabalhar que as pessoas veem que algo está precisando mudar. Então você tem que se adaptar ao mercado e fazer o diferente. Exatamente. Essa conexão com o comportamento do consumidor. Aí, juntando as 2 considerações que você fez, por exemplo, na região, no Agreste, o que é que tem que se ver? Quem trabalha com moda, ele tem que ver que muito da história da moda e da feira da Sulanca tradicional eram os compradores que descobriam o Agreste através de viagens de ônibus, vinham descobrir fornecedores em virtude da insegurança da qualidade em determinada época. Então, cada compra era uma necessidade de uma visita. Esse processo, antes da pandemia, ele já ia acontecendo porque algumas empresas começaram, independente de vir e voltar, fazer a gestão do cliente longe, se comunicar através das redes sociais, que é a bendita da inovação para quem começou fazendo. Tem gente que ainda não faz e tem gente que entrou num tempo depois. Tem aqueles empreendedores vanguardistas, né, que não espera o movimento de massa. Ele vai primeiro, ele acredita primeiro, e são referências e termina transbordando para os outros.
E começou a trabalhar com representante, começou... Na pandemia, o que aconteceu? Ninguém podia se deslocar. O que vinha para aqui era só o transporte para levar para lá. Isso gerou impulsionamento desse movimento. Não era uma opção, era uma necessidade, uma determinação. Você só vinha o ônibus trazer, pegar produto e levar. Quando resgatam a reabertura normal do comércio, muitas empresas não precisam ir mais para lá. Então você vê toda essa movimentação da Feira da Sulanca. E o que transborda nisso? Da alimentação, certo? Diminui a alimentação de quem voltou da pandemia e disse, então, abriu muito delivery. Sim. Certo? As empresas impulsionárias só tinha delivery. Então começou todo mundo fazendo delivery. Quando abre as portas, aí é o seguinte, tem muita gente oferecendo para o mesmo. E o cliente, o bendito cliente, que é o comportamento, ele diz agora que todo mundo tinha dado esse sinal e acabou o mundo físico. Agora é só o digital, o novo normal é o digital. Que eu não acredito. E não, efetivamente não é, que as pessoas estão com carência do físico. Isso. Né? Elas voltaram e querem ir para um restaurante, elas querem ter um bom bate-papo. Então, se você, às vezes, tem muito empreendedor que ele coloca a realidade dele como justificativa e termina acreditando que não é, de fato, real, como uma justificativa dele não estar dando certo. Verdade. O que é que, por exemplo, acontece? A gente vê empresa, a pesquisa até da própria Brasel, aí diz que 30%, 40% né, dos empreendimentos de gastronomia, de alimentação fora do lar, que é mais abrangente, estava deficitário em estado quase de calamidade, né? Não estava pagando suas contas. Isso é fato, porque existe muitos negócios e quando abriu tinha outros negócios que surgiram a partir da pandemia. Mas esse negócio tradicional, quando se confronta com um negócio que já abriu na crise, que já está antenado e é dinâmico, você vê vários negócios, tem empresas aqui que você vê fechando as portas, mas para não ter mais cliente dentro. É verdade. Né? Porque já encheu. Tem gente que diz, olha, não, faça reserva, que senão não tem espaço para você vir. Aí você vê o quanto diferente de fechar as portas, porque você não tá tendo a capacidade de inovar, você está querendo fazer a mesma coisa e ter resultado diferente. Isso não acontece na gestão da empresa, isso é um grande desafio para empresas tradicionais. Aquela empresa que, de repente, lidar com a geração Z, que nasceu a partir de 1980, vai até 1992, e você vai buscar com isso. Essa pessoa, ela já entrou no digital. Ela era aquela pessoa que estava bem, eu sou bem receoso, não vou entrar, isso não é para mim. A pandemia fez com que isso é para mim, é necessário. Aí eu busco informação pelas redes sociais. Então, é necessário, qualquer empresa, se ela não tiver uma estratégia digital, aí ela está fora do mercado. Eu sempre disse e sempre digo para as pessoas que estão próximas de mim, foi uma herança boa que a pandemia deixou, que foi essa questão aí do delivery, a questão do fortalecimento do próprio WhatsApp, que ficou uma ferramenta fabulosa para quem quer vender e para quem, como você disse, quer empreender de uma forma inovadora, porque teve que se inovar, e a gente percebe isso até no Polo Têxtil do Agreste. Como você disse, hoje as pessoas compram os seus produtos através de um WhatsApp. Isso barateia, né? Se torna uma venda mais direta e o produto chega mais rápido. E não precisa, como você disse, tá vindo a pessoa propriamente para Santa Cruz, para Toritama, para Caruaru, com alimentação, isso e aquilo outro. Então, é uma coisa que inovou e que eu acho que não volta mais atrás. Eu acho que a partir de hoje, você pode concordar comigo ou não, viu, Laudemiro? Fique à vontade. Mas eu acho que essa questão do crescimento é inovação que eu acho que no futuro vão criar até plataformas diferentes, como já devem ter criados, para fazer essas vendas mais diretas e resolver esse problema do passado. O que o cliente hoje quer ter uma experiência mais exitosa e mais simples e que tenha menos percepção de tempo gasto, certo? Que é uma diferença. Imediatista, né? E também é o seguinte, às vezes você está no espaço de uma empresa que você passa 20, 30 minutos lá, mas pela experiência e pela forma de contato, você não vê aquele tempo passar. Né? A sensação de tempo, de você perder tempo é bem relativo. A partir do momento que você faz uma experiência diferente, como você está rastreando a trilha do cliente, onde você recebe. Por exemplo, eu estou aqui nesse espaço muito bem recebido, com um chazinho, para mim o tempo não vai passar. Tomara. Uma boa água, um bom bate-papo. Aí a gente vai para a parte de inovação. A inovação, o que é que a pandemia fez? Que deu um legado permanente, que a gente diz, o Pix, que acelerou. Aí o Pix, se os bancos estão perdendo dinheiro com o Pix,
Não, qual foi a base de pessoas que entraram no cadastro dos bancos para fazer essa movimentação? Aumentou de forma assustadora. É uma carteira de cliente. Aí o mercado digital depende do Pix. Eu via pelo WhatsApp, mas eu não tinha uma conta para fazer uma transferência. Então, essa parte da conta digital, que entrou aí com os auxílios, né, do governo de maneira ampla e necessária na época, deixou esse legado de várias pessoas que estão dentro da empresa. E essa empresa tem que estar antenada. Então, antigamente, o que isso é? Eu vendo para a classe A e B, eu preciso do digital. Não, você vende para a classe C, D, qualquer classe, você tem que estar conectado de forma digital, porque aí vai em cima do perfil da idade e vai independente do percentual de consumo. Eu sempre digo que ninguém sai de casa para comprar um produto ruim. Eu saio de casa para comprar um melhor produto que meu dinheiro pode dar. Gostei dessa. Isso é uma percepção de consumo. Eu não saio de casa, teve uma determinada época que eu ia comprar, sei lá, um cachorro quente da esquina ali naquela. e não tinha aparentemente uma característica que me dava status. Aí eu digo, não, ali é um produto, não, é meu melhor produto que meu dinheiro pode dar. Aí de repente eu quero não só comer, eu quero ter uma experiência gastronômica que eu possa mostrar a todo mundo que eu esteja lá, tirar foto. E ainda levar uma pessoa que é mais exigente do perfil, dizer assim, não basta ser limpo, tem que aparentar ser limpo. Então, esse outro espaço, aí eu pago a mais por isso, porque a minha percepção de disponibilidade de capital e investimento para proporcionar minha experiência é nesse outro nível. Então, o consumidor ele tem percepções diferentes, de negócio diferente e de renda diferente. Concordo. O digital eu acho que é isso mesmo. E eu penso, Laudemiro, que o digital ele deixou talvez a gente um pouco ansioso demais, um pouco imediatista demais e sem paciência. Porque, como você disse, às vezes a gente vai numa loja física e a própria demora ou o próprio vendedor que quer fazer a gente levar outro produto nos irrita. Não sei se acontece com você, porque é feito você disse. Eu quero ir numa loja comprar um produto. E quando a gente chega na loja, o cliente acha que a gente tem a obrigação de levar outro produto que ele quer vender. Por quê? Porque não está tendo mais aquela proximidade com o cliente vendedor da loja física. Porque eu mesmo prefiro comprar mais na internet, chega mais rápido, ou eu pago menos e retiro na loja num tempo hábil. Então, eu acho que esse mundo digital ele veio para fazer uma diferença. Porém, é como você já me disse uma vez, essa questão de você vivenciar a venda e a compra física, quem tem que fazer o melhor é quem está dentro da loja. Um vendedor profissionalmente falando, que seja um bom atendente de verdade, educado e o mais importante, ele conheça a minha necessidade e venda o produto que eu preciso comprar. Perfeito, Moreira. O que é que tem que ser cuidado? É o seguinte, a experiência digital, a sociedade em si ela está muito inquieta em virtude do nosso novo perfil de consumo que é digital, imediatismo. Né? As gerações que vão, a gente é multicanal, omnichannel, né? Quando a linguagem assim, você está assistindo, eu estou conectado no celular, estou assistindo televisão, ainda estou na reunião, ainda estou com outro aparelho, e minha TV ainda está passando eu estou em outros aplicativos vendo várias, então isso acelerou o comportamento, a gente está num comportamento muito acelerado e a mente inquieta. Certo? Isso é até um problema, aliás, eu acho que até isso surge uma nova oportunidade de negócio, né, de pessoas que estão no slow food, no lugar do self-service, que é mais rápido. Eu estou trabalhando a parte da experiência de consumo mais agradável e mais multissensorial, passeio diferente. Você tem que estar claro na sua estratégia de comunicação. Eu digo, quando você abre um negócio digital, ele não é o seu negócio no digital para o mesmo cliente. É outro nível de cliente, outra expectativa. É aquele cliente que a gente está conversando, quando às 18 horas, 17, eu começo a olhar o celular e ver outro perfil de consumo. E eu sou inquieto. Se naquele horário que eu estou querendo consumir, eu quero uma melhor conexão com o meu cliente. Se você diz, eu falo com você com o WhatsApp e você não me responde, logo, então você já está queimando o filme. Então, quando você coloca um vendedor que é do físico e tomar conta do WhatsApp e não treina nisso, não é processo, você termina abrindo uma janela para mostrar sua incompetência. É verdade. Certo? Então, é esse nível de cuidado. Risco. O mundo digital ele é necessário. E quando eu estou no físico, o digital é a estratégia de você vender e você trazer para o físico. Então, quando eu vou para o físico, eu tenho que ter uma experiência
ela multissensorial, do cheiro, da pessoa entender meu estilo, da pessoa não ser uma vendedora de produto e sim uma solucionadora de problema. O cliente tem um problema que eu quero comprar uma roupa para sair à noite. Então, qual é o estilo? Ele não procure vender aquilo que ele tem lá sobrando. Né? Tem muito isso, né? É verdade. Aquele produto que eu quero oferecer qualquer coisa para tirar. Não, essa é tua cara. Aí quando Então você chega em casa, você não compraria isso. É verdade. Aí eu não vou mais... Eu me irrito quando eu aí. chego numa loja que eu quero comprar uma... Porque comprar roupa para mim é um processo. Mas eu quero comprar uma calça e a vendedora ela diz, essa é a sua cara. Não é, querida? Eu já sei qual é o meu gosto. Você vai para um restaurante, aí não oferece, aí diz, olha, eu quero isso, menos isso. Não pode. Certo? Então, se é uma coisa mecânica, eu compro pelas redes sociais. Os negócios físicos, eles cometeram um erro, em sua maioria, de mecanizar os processos. Você entra em loja, já tem experiência aqui em Caruaru, em Santa Cruz, aí você vai para qualquer canto, às vezes em outras cidades, São Paulo, Recife, você entra numa loja, o cliente, a abordagem, pois não, você quer alguma coisa, às vezes, né, bom dia, fica à vontade, interaja, soluciona qual que você está esperando, fica à vontade, mas você pega uma peça, duas, a pessoa não interage com você, só pede seu CPF na boca do caixa, ou às vezes não pede CPF, pega o cartão. Então, essa empresa às vezes fez um esforço muito grande de me captar. Ela não tem nem a parte assim de custo de aquisição do cliente, que é a empresa básica, hoje em dia ela tem que ter assim, de quais são as fontes que o meu cliente está vindo, como é que eu posso estar atraindo e qual o êxito que está. Então, quando eu chego lá, ela pede meu cartão, ela está preocupada em receber e não fazer a gestão do cliente. A inteligência comercial e gestão de dados é uma estratégia que é utilizada muito por empresas startups, por exemplo, que ela faz a gestão da informação e sabe você, a partir de um clique que você fez, quais são os outros cards e outros assuntos que você está. Isso é uma maneira escalonável, né? Porque a startup trabalha muito isso. Mas você não precisa ser uma startup para ser uma empresa inovadora. Porque as pessoas começaram a achar que todo mundo tinha que ser startup. A escala, nem todo mundo tem nem é o Bill Gates da vida, certo? Ou outros. Você pode ter uma empresa que usa um aplicativo, desenvolva um aplicativo, ou que na sua empresa implemente um processo inovador e você começa a ganhar dinheiro de forma mais escalonável e de forma que dê menos dor de cabeça. A tecnologia ela veio para trabalhar a favor do empresário, diminuir os processos e diminuir a dependência dele dentro da empresa. Entendi. Porém, também tem assim, eu vejo que tem algumas coisas que ainda estão acontecendo no mercado, né? Que a gente saiu de uma pandemia, né? A verdade é essa. E tem muita gente que hoje ainda tem receio. Então, eu tenho medo de tocar no copo, eu tenho medo de pegar um panfleto no meio da rua, eu tenho medo de tudo. E essas pessoas, às vezes, elas querem nos obrigar a entender que a pandemia acabou e oferece um serviço de péssima qualidade. Então, assim, quando você fala literalmente dessa questão de buscar um produto e uma excelência no atendimento, onde eu me sinta bem, onde eu vejo uma loja que ela tem um cuidado com o ar-condicionado, que ela tem cuidado com os vendedores da forma que conversa com você, numa certa distância, então passa mais credibilidade. Eu acho isso fantástico. E eu acho que essa presença de comprar numa loja que nos faz nos sentir bem, a gente acaba não só comprando o que a gente precisa, porque nós somos brasileiros, a gente compra às vezes coisas supérfluas, né? Mas você falou do startups. Por que as pessoas hoje elas procuram esse modelo? É mais vantajoso para o empreendedor ele entrar nesse segmento de startups, Laudemiro? É que existe muito o mito do que assim, o que é uma startup especificamente. O que é que eu posso trabalhar assim, se eu abrir uma startup que acha que é um aplicativo. Sim. E o que é? O que é uma startup? É uma empresa que trabalha com escala maior e que trabalha com processo inovador, que não precisa necessariamente ter ponto de contato físico com o cliente e que gera uma escalabilidade, né? Entendi. Eu ganho pouco com muito, e de repente, assim, com muito cliente e de estratégia de forma digital. E várias pessoas de várias competências, já vi startups, já trabalhei com mesa de avaliação de startups em universidades, que aí você vê um engenheiro agrônomo, uma pessoa de TI, e alguém de administração abrindo uma startup de coleta seletiva em condomínios. Essa diversidade de conhecimento e informação é que muitas vezes faz
a essa startup e resolver um problema que às vezes não é o óbvio. Não tem 3 advogados fazendo startup, porque senão vai ser muito processo aqui e às vezes não tem a parte de inovação. 3 pessoas de TI, muitas vezes, ela tem muita parte de inovação, mas não vê que necessidade e que processo vai estar resolvendo. Então, o que a empresário tem que ver, assim, o que é que eu faço que já tem pessoas querendo demanda e que a demanda pode ser crescente, que eu posso gerar escalabilidade. É diferente de inovação. Inovação é a coisa mais simples e sempre replicando aí Silvio Meira, que diz o seguinte: qual é a diferença de criatividade e inovação? Criatividade sou eu, pessoa física, fazendo alguma coisa e de forma criativa. Inovação é tudo que eu faço e transformo em CPF, em nota fiscal. Muito disso é em cima da possibilidade de trabalhar uma premissa de não consumo. Você falar assim das pessoas que têm medo, ou às vezes resistência, os negacionistas da tecnologia, né? A gente falou muito em negacionismo, verdade. Em época de pandemia a gente está falando agora. Então, quando você começa a negar por medo do desconhecido, principalmente em algumas gerações, as nossas gerações, os mais velhos, alguns mais novos, que a idade não quer dizer a mente, né? Mas a maioria das vezes, aí ele nega aquilo como uma justificativa de dizer assim, é o mercado, não sou eu, é o cliente que não sabe o que é bom. A gente tem uma característica empreendedora, que é o Empretec, que é um seminário que o Sebrae trabalha, que trabalha a resistência do novo e a busca de fazer a diferença. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela quer pegar isso como justificativa e quer fazer um resultado diferente e agir de forma igual. E você não consegue fazer isso porque a dinâmica de mercado, que é o cliente, mudou. E se você não mudar de forma conectada nos detalhes, você termina saindo desse bendito mercado, porque ele te convida a entrar, que é um grande desafio, mas ele te coloca fora, sem menos você perceber, e se você não tiver autocrítica e tiver processo. Caramba! O podcast hoje está muito bacana, ver uma escola aí para você que de repente quer empreender. Você está tendo aí um curso bacana com o meu amigo Laudemiro Ferreira, e ele também falou aí do Empretec. Em breve eu quero fazer esse Empretec, é o meu sonho fazer esse Empretec. A gente vai agora para o intervalo, daqui a pouquinho eu volto trazendo mais uma parte do MoraCast para você. Segura aí, que é rapidinho. Olha aí, de volta com o MoraCast, recebendo aí o meu convidado de hoje, que é o Laudemiro Ferreira. Ele é analista do Sebrae Pernambuco. E a gente está falando sobre empreendedorismo, está falando sobre essa questão de inovação, de startups e muito mais. Agora eu quero saber dele, essa questão de criar longevidade no setor de alimentação. É bem provável que Caruaru passe por isso também, como já está passando. E eu acredito que é um benefício, vamos dizer assim, eu acho que, como eu sempre digo, é a herança da pandemia. Exato. Assim, o que é que a gente faz localmente, no Agreste e em Pernambuco especificamente? A gente tinha sempre aquele modismo, aquela premissa do empreendedor dizendo assim, Caruaru, as empresas duram pouco tempo, principalmente de gastronomia. É uma questão de tempo. A gente vê isso aí várias vezes, mas você já vê empresas tradicionais. A gente não considera só uma população de Caruaru, 400, 450 mil habitantes. A gente considera uma região que circula nesse movimento. Então, em torno de 2 milhões, né? Porque Caruaru atrai, em virtude de vários, podemos ser um polo de educação, ser um polo de saúde, ser um polo comercial, e um polo de residências, a gente está vendo muito condomínios, então traz uma circulação e um perfil de pessoas que não é aquela, se eu abrir e fizer oferecer esse produto, Caruaru não tem esse perfil. São pessoas que estão em Caruaru, que residem, mas circulam, né? A globalização é essa circulação de informação e essa circulação de pessoas. Então, quando você abre um negócio
que é esse negócio de gastronomia, de alimentação fora do lar. Porque existe uma demanda crescente. A gente sai no final do expediente, às vezes com um grupo de trabalho, então vamos se reunir aqui no final do expediente, vamos parar numa cafeteria e vamos ter essa experiência de consumo. As cafeterias, por exemplo, ela tem que trabalhar uma experiência local de que muitas... Existem tribos, existe aquela pessoa que gosta do café, que é aquele café, eu sou estudioso e curioso do café, ou tem aquele que sabe que eu quero só estar perto dessa tribo, eu quero saber o que é isso, mas não entendo nada. Aí, de repente, você solta aquela pessoa dentro do teu espaço e você não dá sugestões a ela para ensinar isso. Eu vi estava vendo antes de ontem, numa feira em Chicago, que está tendo de alimentação, uma franquia que ele trabalha vendendo quase 40% dos produtos do faturamento dele são de produtos agregados que ele vende para o consumidor de café, que não é café. É um boné, é um produto sustentável, quer dizer, é aquela geração de economia, do algodão cru, é uma coleção de camisas que tem frases que tem a ver por que você toma café, ou aquele momento assim, eu sou acelerado, então são conexões de linguagem, são artesanatos de café. Então é essa capacidade de ver mais além. Aí pizza, você tem experiências de trabalhar pizza, você quer um happy hour e comer um espetinho, que é muito tradicional na nossa região. Então, qual a experiência que você tem lá? Ela te agrega, ela é um ambiente saudável, como é que você está? E como é que você comunica? Eu sempre digo que você tem que estar no time do teu cliente, né? Em que momento ele começa a pensar em fazer isso? Não vá na hora do almoço fazer um anúncio de almoço numa rádio, em programa. Você vai para que hora ele começa a pensar em almoçar? Que hora ele começa a pensar no final de semana? A rede de supermercado, fui visitar um ano passado, a maior de São Paulo, que ela trabalha assim, ela tem nichos e departamentos considerando o dia da semana. O que é que você compra na segunda-feira? É repor o que você gastou no final de semana. Então ele tem a promoção para atrair. Aí vamos dar um pulo na semana. Na quinta-feira você começa já a comprar alguma coisa para o consumo de final de semana. Então ele faz um tipo de promoção para esse nicho de cliente. Ele tem um percentual de contribuição de cada nicho de produto e qual o principal dia na semana. Então isso, quando você é capaz, qualquer empreendedor pode fazer isso. Como? Fazendo a gestão de cadastro do cliente, fazendo a contribuição e a gestão do produto de estoque, que dia da semana sai mais determinado produto, e criando impulsionamento com parceiros fornecedores e com parceiros divulgadores, que são parceiros prestadores de serviço, para que você evidencie aquele produto no melhor dia da semana, na melhor hora do dia. Eu acho bacana porque, assim, Laudemiro, no período, eu sempre toco nessa questão da pandemia porque é uma vivência, né? Uma experiência de vida. Mas eu, particularmente, na pandemia, a gente adora comida congelada. Eu adorei ter um acesso a algumas empresas de Caruaru que servia comida congelada. Porém, é isso que você está dizendo. As pessoas acho que esqueceram do empreendedor, que são você trabalhar um produto, mas você inovar. Porque, veja, existia N produtos que a gente podia degustar. Eram quentinhas, cada dia com um sabor, mas que 3 meses, 4 meses, aqueles mesmos sabores, eles vão te deixar um pouco, como é que eu posso dizer, enjoado. E não muda. E que eu acho que deveria ter essa questão do empreendedorismo, da inovação, a divulgação, não só de uma, mas de várias, porque às vezes existem essas empresas que elas ficam no rabo do cometa, esperando que uma faça sucesso para a outra chegar junto, quando na verdade ela poderia fazer o seu diferente e inovar cada vez mais para segurar o cliente. Hoje eu não como mais comida congelada, entendeu? Eu mesmo faço a minha comida, mas claro que a comodidade, a praticidade é muito mais interessante, mas comprar o mesmo sempre não tem muito futuro. É saber o nicho nessa parte de alimentos. Assim, existem várias tendências, né? Tem a tendência da prontidão, eu quero pronto. Então eu posso, em determinados, tem bares e restaurantes, que assim, eu vou para um canto e vou ver fazendo minha comida, que é o consumo consciente, é uma tendência que tem crescido. A gente viu muito que assim, a gente está vivendo mais, e a gente está descobrindo algumas doenças que a gente tem na longevidade. Então o que é que eu estou preocupado? Está acontecendo uma feira de alimentos, mais uma vez aqui, a gente reforçando, em Chicago. Se vocês for lá, a tendência é comida como remédio.
Acredito nisso. Né? Aquilo que você come é o que ele faz. Existe a comida por impulso, né? Você comer várias coisas. Aí, espera aí, o que é que pode causar isso? O consumo consciente, o que é que eu posso comer melhor? Então, as franquias hoje, até de pizza, que normalmente era uma alimentação tradicionalmente que era muito cheia de ingredientes que não eram saudáveis, hoje você tem pizzarias que fazem esse nicho de produto. Almoço você faz. Tem quentinha, que aquela que está congelada, que está lá há muito tempo, que é comida sem gosto. Tem pessoas que estão... A tecnologia tem processo que fez com que você consiga fazer um produto que dá o mesmo gosto, o mesmo sabor, ou tão próximo daquilo que você espera. Então você trouxe um grande número de clientes para experimentar. A partir do momento que você não sabe dar assistência a esse, no lugar de você ter uma oportunidade, as pessoas vão correr de volta, peraí, isso aqui não é bem o que eu quero. Então é diversificar, você dá opções de pratos, você dá dicas, por isso assim, você não pode ser um tirador de comida congelada, eu compro pela internet, e sem saber que é meu fornecedor. Eu tenho experiência, que eu tenho necessidade de comer, e comer uma coisa saudável, e que tem um gosto próximo do que eu espero, então eu não vou vender só uma comida, o fornecedor tem que dar dicas de como abrir aquilo. Eu dou um exemplo bem básico, e não precisa ser tão grande. O ano passado eu fui comprar pamonha em Cruzilhada de São João. Eu fiquei encantado com o atendimento de uma das pessoas lá que já tinha consumido. Que ela disse, você estava com muita vontade, viu? que foi... disse, olha, você não pegue a mão sem proteção direto na pamonha, porque se você tocar na palha, o seu suor pode tocar e deixar o produto azedo. Olha... a preocupação da senhora em dar essa dica. Você coloque dentro do isopor e coloque um pano, porque você amarrando demora muito mais tempo e fica mais claro e sem um gosto alternativo, que aquilo vai perdendo o gosto de palha. Então veja que uma pessoa que teoricamente é simples no processo, mas ela gerou essa experiência para compartilhar. Aí a experiência positiva você propaga. Estou propagando agora e lá em casa com a família toda. Esse ano a gente já começou a fazer reserva com ela. Pronto, e eu também vou lá conhecer essa pamonha. E às vezes você está na esquina de casa, às vezes um estabelecimento legal lá, mas não dá a mínima dica de experiência de consumo. Vender por vender. O consumo ele não só é o ato de venda. É até o ato de experiência do consumidor do produto, né? É uma empresa que vende uma calça para você e diz, eu dou bordado desse teu produto, aí o bordado não, abanhado, eu faço algum serviço complementar. Isso é uma experiência diferente do que o padrão. É mais caro, mas tem gente que paga pelo mais caro. Porque o caro e barato fica muito relativo, né? É você agendar um médico, uma consulta, ou você diz, por ordem de chegada. Isso eu odeio. Aí quando você chega em ordem de chegada, de repente, pode ter sido alguém que chegou primeiro do que eu e foi ao banheiro e eu não vim, e volta e é atendido. E passa uma impressão. Aí passa para mim e pensa, peraí, você é amiga, não sei de quem que passou isso. Então, faça essa experiência também de hora programada, de hora chegada. Eu já fui para vários, aí você vai em Recife, aqui tem alguns, de programar, porque isso as pessoas estão... O principal insumo do consumidor e a percepção de qualidade é tempo. É verdade. Então você tem que gerar uma trilha para que ele não sinta o tempo perdido. Certo? Não se sinta enganado. Deixa eu vender meu produto então agora, né? Então isso também que você falou aí, a gente vende no programa Negócios. Não só a gravação de um produto muito bom e de uma visibilidade incrível no programa, mas também a gente entrega sem custo de produção. Então isso que o sucesso do programa é isso que você está dizendo aí, não entregar só o que é o normal, mas sempre impressionar o meu cliente de uma forma positiva para que ele permaneça no programa. Mas, Laudemiro, por que as pessoas hoje, elas têm tanto medo da formalização? Eu só quero entender que é por desinformação, certo? Principalmente mais os tradicionais, os mais antigos, que tem aquele mito. Não, registrar uma empresa é investimento alto. Uma empresa é feito um casamento. É fácil você entrar, mais difícil você sair. Existia muito esse mito, até pela minha origem. Assim, eu comecei também como estagiário da Junta Comercial do Estado de Pernambuco, há algum tempo atrás, lá, uns 22 anos e tanto. Não diga, né? Senão o pessoal saber a sua idade. E nesse processo existe muito essa reclamação, né, de registro de empresa. De lá para cá,
Tem muitas, a tecnologia em si, ela acelerou, né? O governo do estado, a prefeitura, muitas vezes tem aquele espaço que é o expresso do cidadão, espaço empreendedor, que concentra várias soluções. E além de tudo, principalmente, o Sebrae um dos papéis do Sebrae, eu digo sempre o papel do Sebrae é informação, que é consultoria de aconselhamento, é um bate-papo, você pode agendar lá no Sebrae, que a gente tem especialistas, a gente tem cursos, palestras e workshops, que são pequenas capacitações para ser pequenas doses de conhecimento, e a gente tem curso feito em Pretec, e também tem e outros seminários, e também tem consultoria. Consultoria é alguém na tua empresa fazendo junto com você. Certo? Não é por você, é junto com você. E o Sebrae subsidia isso em 30% e 70%. Mas essa parte do conhecimento, de você buscar informação, ela tem que ser constante. E aí tem o MEI, foi um papel que o Sebrae fez há muito tempo, uma articulação política, que é mostrar ao governo que a base se você simplificar o processo, que era um projeto de pré-empresa, que é quase isso, você bota mais gente na formalização e essa pessoa vai migrar normalmente e evoluindo, assim, crescendo, sendo MS, EPP. Então o MEI é um processo de formalização que várias categorias podem ser, que você não paga nada. Você pode fazer isso em casa, através do site do gov.br. Você não precisa de documentação fiscal, você não precisa de um contador, a não ser que você registre uma pessoa. E essa pessoa, aí você precisa de um suporte para dar algumas dicas de recolhimento. Mas o Sebrae está aí para dar esse tipo de dica. O Expresso Empreendedor, as prefeituras aqui do estado, em vários municípios são parceiros nossos, no Brasil como um todo. Então, é falta de informação e que só tem vantagens, porque principalmente com a parte do INSS, que é a garantia legal. Verdade. Eu digo também principalmente com o mercado. Quem obriga uma empresa a se formalizar é o mercado. Eu quero vender pela internet, pelas redes sociais, e eu quero registrar uma marca. Você não pode divulgar seu produto se não for uma marca registrada, se você não tiver um CNPJ. Eu quero emitir uma nota fiscal, me mandar um produto pela uma transportadora, e esse produto, se a transportadora tiver algum dano e ela não tiver boa fé. Você não fecha um bom negócio se não tiver CNPJ. Porque muitas vezes você não pode aparecer, você não pode porque você está escondido e as oportunidades. Você não tem alguns fornecedores têm preço diferenciado para quem tem um CNPJ. E você gera uma outra credibilidade para o fornecedor. No segmento de beleza, a gente estava numa reunião na semana passada, e alguns distribuidores, eles selecionam assim, esse produto aqui que tem CNPJ. E se eu sei que um salão de beleza, ele deixa de ser informal e tem um CNPJ, é que aquela pessoa tem a visão de se estabelecer e se profissionalizar. Aí quando é aquele informal, ele pode fechar a porta da casa dele, mudar de espaço, não digo desaparecer, aí você vai e perde o cliente. Então, são as sutilezas que você vê do mercado fornecedor e do cliente, especificamente, que faz com que isso seja uma oportunidade. Então, olha, a formalização eu só vejo como uma oportunidade. Claro, a gente sempre questiona o que a gente está pagando de imposto, o que é que está se fazendo aqui. Mas todo mundo, as empresas conseguem crescer porque é um custo que você tem que estar agregado ao teu produto, o imposto que você paga. Não é um dinheiro que você tira do que você ganha, especificamente. Então, eu acho que existe esse receio ainda, mas muitos daqueles que estão distantes do conhecimento, da busca de informação. Então, uma característica empreendedora é busca de informação, não tenha medo. Vá lá, busca informação, seja lá no Sebrae, assista o podcast Moreira, que é informação aqui de forma sistemática. Assista o programa Negócios. Assista o programa Negócios. Então, tem várias fontes. Informação, desmistificar também o que é capacitação. É busca de conhecimento. Eu conversando com você, estou adquirindo conhecimento. O empresário conversando com outro empresário, ele está adquirindo conhecimento. Ele visitando uma feira, ele está adquirindo conhecimento. Ele assistindo, lendo um livro, ele está adquirindo conhecimento. E indo para uma sala de aula na capacitação tradicional, é adquirir conhecimento. Então, aquela coisa chata, eu estou numa sala de aula, vai ser alguém, você vai sair de lá, com certeza, se não for um expert, mas vai sair com um network, no mínimo com conhecimento agregado, que você não volta a ser o que era quando você está conversando com pessoas que são referências.
Eu concordo. É inadmissível hoje você viver enclausurado pensando que a sua empresa é uma caixinha, entendeu? Porque eu acho que o mercado, a internet, o próprio Sebrae, ele oferece N cursos para você crescer. Eu mesmo hoje estou fazendo ali e é muito interessante, é a organização da minha empresa. Então acho que você pode ser parceiro do Sebrae. E quando você é parceiro do Sebrae, puxando um pouquinho para você, viu, Laudemiro? É só sucesso. Mas deixa eu perguntar mais um pouquinho. Laudemiro, essa questão que a gente está vivenciando, essa questão nova, de novos negócios, novos empreendimentos, o sucesso do negócio depende exclusivamente da vida financeira? Também, eu sempre digo o seguinte, procure primeiro passo, procure fazer alguma coisa que você se identifica, certo? Porque... ou tem um propósito, né? Se identifica tem um propósito. O propósito é muitas vezes assim, eu vou desenvolver essa empresa porque é o capital que eu tenho hoje, mas meu objetivo daqui a 2 anos é ter outro negócio totalmente diferente. Mas essa empresa vai fazer com que eu tenha recursos e me viabilize e gere um aprendizado para que depois, eu vendendo essa empresa, eu tenha recurso para outra empresa, que é o valuation, que negócio também você pode vender feito um produto. Mas se você se identificar com o negócio, você vê, estudar quem é teu perfil do teu cliente, você vê qual é a experiência dele, em que momento ele decide qual é o produto que ele quer comprar, que tipo de produto e que experiência de consumo ele está. Você fazer a gestão financeira do meu negócio. Saber o seguinte, quanto é meu prolabore? Aí o empresário, eita, que danado é isso? É o meu salário. Muitas vezes o empresário, ele é a fonte secadora, especificamente da fonte de receita dele. Ele quer viver conforme ele precisa, mas muitas vezes o time da empresa, a maturidade, a rentabilidade dela, não consegue pagar aquele salário que ele está precisando. Então, está até tirando demais, né? Porque acha que tudo que entra na empresa é lucro. Exatamente. E na verdade não. Eu acho que você, como empreendedor, como você está dizendo aí, quando você entra nessa questão e que você tem esse amadurecimento que o próprio Sebrae te proporciona, você aprender um pouquinho sobre essa questão de gestão, você começa a analisar que contas da empresa são contas da empresa. Pagamentos da empresa é uma coisa e seus recebimentos são outro. Não mistura. Eu tenho a conta da empresa e tenho a minha conta pessoal. Jamais se misturam, porque senão, meu amigo, o buraco é grande, viu? Exatamente. É a famosa faturamento não é lucro, certo? Tem dinheiro que está entrando lá que é dos teus fornecedores. Né, que é produto, é insumo, é tua energia, a tua estrutura, toda a estrutura profissional e pessoal que você tem. Aí tem o meu salário. Se eu for assalariado, trabalho numa empresa, eu não vou gastar conforme eu preciso. Eu tenho o meu salário e tenho que gastar de acordo com aquilo ali. Então, eu tenho que definir quanto é meu salário, meu prolabore. Eu tenho que definir, por exemplo, quanto eu vou investir eu vou devolver a bola aqui para você e a oportunidade, porque efetivamente quanto eu invisto na projeção da minha marca, né? Então, em propaganda. Porque a gente falou um pouco de valuation. O que é valuation? É trabalhar assim, não só especificamente o estoque que você tem, quanto vale aquela marca. Aquela marca é percepção, então tem que investir nela. Então, quanto no meu faturamento, quanto é 2%, 3%, eu tenho que ter um planejamento de investimento na minha marca especificamente, para que ela vá crescendo e em cima disso a projeção do meu negócio e a minha marca seja um valor agregado com o tempo. Eu tenho que saber qual o produto, que é a gestão financeira, foi o que você me perguntou, qual é aquele principal produto que dá maior margem de contribuição. Aí eu tenho que dar uma ênfase a ele, contribuição de receita dentro da empresa e de lucro. Eu tenho que trabalhar valor agregado, onde eu exponho qual é o melhor ponto da minha loja, qual é o meu ponto, como é que eu divulgo nas minhas redes sociais, que eu digo que as redes sociais é a vitrine moderna dos negócios, então tem que investir especificamente, é um percentual que você tem que ter lá. Eu tenho que saber também meu tempo de investimento. Muitas vezes eu dou um prazo maior para receber do que o prazo que eu tenho do meu fornecedor. Então vai faltar capital de giro. Então tem que fazer a gestão financeira do negócio. Quando eu não tenho esse detalhamento, esse multi-aprendizado, essa preocupação com o que eu estou fazendo com o dinheiro e o que o dinheiro que está na minha empresa, eu me perco na metade do caminho. Por isso que tem algumas vezes a fase da empresa que é o seguinte, o empresário ele começa, empresa.
eu sou sozinho, eu tenho uma técnica, eu sou cabeleireiro, sou personal, eu sou cozinheiro, eu comecei a fazer. Eu tinha que ser só eu, pouco recurso, eu faço o produto, vou na cozinha, sirvo, depois limpo, lavo a empresa, volto e todo o processo. Isso é um tempo. A empresa vai evoluindo, você vai contratando pessoas, aí você tem que trabalhar mais na estratégia e menos no operacional. Porque é esse momento que você dá um impulsionamento e saia do operacional, porque qualquer mão de obra você contrata, mas o dono é você não contrata. Se você não tiver a estratégia, você fica no caminho. Laudemiro, é uma pergunta que sempre eu quis fazer e às vezes assim eu fico até meio receoso e com medo da resposta. Também sabendo da resposta, claro. Empreender é difícil aqui no Brasil? Mas é assim, ele é o Henry Ford já disse em um momento assim, eu vou para o impossível, que o possível tem concorrência fácil. Nem sei se eu citei a pessoa certa, mas acho que foi ele mesmo que disse. E empreender é essa guinada que você vai, assim, porque nem todo mundo tem a característica de empreender, nem todo mundo tem a característica de correr risco, que é estabilidade. Estabilidade no mundo não é para todo mundo ser empreendedor, porque senão todo mundo vai ter prestador de serviço, vai ter colaborador. Hoje trabalho o intraempreendedorismo dentro da empresa, porque são aquelas pessoas que têm uma visão e que conseguem contribuir com o engajamento. Então, é desafiador, mas primeiro, vai empreender não por uma necessidade, até vá, mas vai trabalhar e desenvolva a sua competência quanto empreendedor, dos seus comportamentos, daquilo que ninguém nasce pronto. O que é que tem que entender? Suas características positivas e aquelas que devem ser trabalhadas. Para que, a partir do momento, você não se pegue no mercado dizendo, eita, eu conheço vários empresários, isso é comum, dizer, olha, trabalhar com a mão de obra, com o ser humano é a pior coisa possível do empreendedorismo. Eu digo, não, é um grande desafio. Nem todo mundo sabe trabalhar com pessoas, motivar o outro que se conecte com o seu sonho, que é o teu colaborador, que dê metas, desafios diários e que traga a conexão dele, o engajamento dele com a sua empresa. Eu digo, um empreendedor desenvolve a capacidade, tem que ter a capacidade de gerenciar pessoas. E um bom líder hoje, ele tem um propósito. Certo? Se você tem um propósito, a empresa tem um propósito, eu me identifico com ela, talvez eu fique mais tempo trabalhando e você trabalhando. Isso aqui a gente está com essa conexão. Você tem que ter maestria. Maestria é o seguinte, alguém gosta de trabalhar comigo porque está aprendendo algo. Se eu trabalho com você, eu sinto que é alguém que não me agrega mais, principalmente nessas gerações mais novas. A gente sempre às vezes diz que um colaborador terminou, eita, eu tenho um funcionário que ele nem foi, eu tenho depoimentos que a gente está conversando com alguns empresários, meu colaborador ele nem foi me avisar que saiu, de repente eu já descobri que ele estava em outra empresa, eu digo, ele não saiu, ele fugiu, porque ele percebeu em você a mínima capacidade de atender a expectativa dele. Então é um grande desafio trabalhar com esse perfil de mão de obra. Então, isso é empreender, gestão financeira. Tem gente que é muito mercado, que sabe vender, tem ideias, mas não sabe gerenciar. Então, são pilares de competência que tem que ser desenvolvido, que no começo você faz tudo, mas depois você pode contratar pessoas. Essa percepção que você tem que ter uma visão estratégica, você tem que ter um foco, tem uma meta. Tem gente que empreende e não sabe quanto quer ganhar. Me procura no Sebrae se eu quero melhorar. Se melhorar em quanto? Eu disse, eu não sei. Quer viver de ilusão. Tu quer vender mais quanto? Eu não sei. Quanto é que tu vende? Eu não sei. Eu disse, como é que você vai ajudar? É Alice no País da Maravilha. Você não sabe onde quer chegar. Como é que eu vou te ajudar? Então você tem que ter um norte. Se você não tiver um norte, ninguém consegue te ajudar. Nem você mesmo. Aí você começa naquela angústia. Dizer assim, estou um pouco perdido. Mas empreender, eu acho que aí você vê as pessoas apaixonadas, que se identificam, que faz através do seu trabalho uma maneira de se realizando o sonho dos outros, que é vendendo uma solução que seria um produto para que dê sua rentabilidade. Massa. Eu vou para a última pergunta de hoje, porque assim, assunto tem bastante, e você é uma enciclopédia do Sebrae. Eu acho que a gente vai depois conversar novamente, mas o que eu tenho percebido em Caruaru também, Laudemiro, para encerrar, o crescimento do setor de atividade física, ele está pujante, crescendo demais, né? Porém, essa necessidade, ela também exige profissionalismo, coisa que até aconteceu uma matéria recente de que algumas academias foram fechadas por conta que não existia o profissional e o profissionalismo da empresa. Por que isso está acontecendo? É a lei da oferta e da procura. O que é que se tinha antigamente? Se tinha um profissional que se formava em educação física que ia ser educador
professor de educação física nas escolas. Hoje as escolas e os concursos estão atrás de pessoas que façam concurso para fazer, porque surgiu a imagem do personal, que agrega muito valor. Aí começou a surgir as academias, porque não via assim, aquele modelo era malhação, era hipertrofia, que é musculação, você ia muito mais hoje como a parte de saúde e prevenção para longevidade. Então, começou e tem muito mercado para isso. Mas para isso você descobre que é um educador físico, abre um negócio e tem que saber lidar, captar cliente, gerenciar pessoas, ter processos inovadores, porque aí você tem redes, tem nichos, assim, você tem o personal que te atende em casa, ou te atende na empresa, ou te atende no condomínio, que teu condomínio também é uma academia, que te dá a estrutura. Aí tem a parte do... Eu posso ir para um outdoor, que é assim, exercício fora de casa, e caminhadas, que tem personagens que acompanham isso. Então, como qualquer outro segmento, tem que ter a profissionalização. Quer dizer, respeitar processos, fazer uma análise segura do perfil do cliente. É muito feito alimentos, né? Se eu não ficar seguro, eu saio dali e vou para outro canto. A academia ela não consegue prender, porque não é escola convencional que você paga uma adesão e tem que passar aquele dia. Você vai lá e experimentou, paga um pacote, se tiver satisfeito, se tiver novidade, se tiver gestão, se tiver um bom acompanhamento, dá ao cliente a experiência que ele precisa. Eu sou um cliente mais digital, eu viajo, dá aulas online e se segue lá. Escute o cliente e não bote ele numa esteira que ele é mais do mesmo, né? Parece o filme de Charlie Chaplin, né? Que é aquela coisa do produto, você assim, todo mundo vai botar aquela mesma série de exercício. As academias, elas têm atividades e muitas oportunidades, mas ela tem vários concorrentes. Você fazer um grupo de caminhada é um tipo de atividade física. Você fazer, por exemplo, beach tênis, veja que atividade. A tecnologia e os processos, ele tem surgido e isso gera uma maior competição no próprio mercado, que é um nicho de cliente que tem um percentual de preocupação com a atividade física. Então, foco no perfil do cliente. Você não pode fazer mais do mesmo ou que o teu concorrente está fazendo. Faça algo diferente e que aquilo que você vai se identificar. Inove, faça relacionamento com o cliente para que ele chama de recorrência, de manter o cliente dentro do próprio estabelecimento, que renove a mensalidade ou renove a anuidade. Existem redes de conhecimento, redes de investimento que tem academia, Moreira. Por exemplo, essas low cost da vida, que é de baixo custo, elas são grupos de investimento que vê como academia de ginástica como uma fonte de receita. Então, eles estão investindo para ter retorno disso, que essas redes elas começam a concorrer com uma pequena academia que está dentro do teu bairro, da tua cidade. Então, se o cara está dentro do teu bairro, está na nossa cidade, e ele não vê um diferencial, vai concorrer com preço com a low cost, não tem uma conexão com a sociedade, não tem uma conexão e humanização contigo, volta a ser o tradicional, relacionamento com o cliente. Então, academia de ginástica, como alimentação, academia não, né? Atividade física, que é mais amplo, qualquer atividade, crossfit, tem perfis diferentes. Então, tenha nicho e tenha foco no cliente e a percepção de que valor de entrega você está dando ao teu cliente. Então, você viu, a palavra-chave é você ter um direcionamento e, acima de tudo, você ser inovador. Essa foi a conversa que a gente teve com Laudemiro Ferreira, ele é analista do Sebrae Pernambuco. Em breve, a gente volta com ele para ele trazer mais informações. E muitas informações, tá certo? Laudemiro, suas considerações finais, muito obrigado pela tua participação no MoraCast. Bem, agradecer pelo convite ao Sebrae e à minha pessoa, dizer que o Sebrae é parceiro de quem tem um sonho, que você quer empreender, você que entende que aquilo é seu propósito de vida, às vezes tem o tempo de cada um, procure o Sebrae, converse com amigos que têm a tua mesma energia, quer dizer, de empreender, porque vai somar muito. E ouça e escute programas feitos, o podcast aqui de Moreira e outros programas que porventura somem nisso, e converse, busque o Sebrae, que a gente é parceiro do brasileiro, aquele brasileiro que quer está empreendendo e quer continuar no mercado, ou aquele que vai empreender e quer empreender com menor risco. O Sebrae é parceiro dessas pessoas, porque empreender é apaixonante para quem gosta e mais desafiador. Então, busca de conhecimento é sistemático.
para você continuar no mercado. Obrigado, Moreira. Muito bom mesmo. E a gente volta com o 5º episódio na próxima semana do nosso MouraCast. Até lá. Tchau, tchau.